Oi, tudo bem? Meu nome é CG, eu sou biólogo, eu sou botânico e hoje eu estou aqui para contar uma história para vocês. Uma história de uma planta que provavelmente todo mundo ou já ganhou ou já deu de presente, porque ela é a flor da fortuna. Sim, a Kalanchoe. E a razão pela qual eu tenho a Kalanchoe é exatamente porque eu já ganhei ela de presente. Na verdade, essa aqui foi um presente que me deu comemoração no aniversário. Sim, agora eu estou um pouco mais velho. E a Kalanchoe é uma dessas plantas que é cheia de histórias para contar. Existe toda uma história sobre qual é a diferença entre Kalanchoes e Kalandivas. Todo mundo acha que é a mesma planta e na verdade elas são muito próximas, são parentes. É uma versão hibridizada da outra. Essa daqui é a Kalanchoe. Eu não sei se a câmera vai conseguir pegar com todos os detalhes, mas como você pode ver, ela é uma planta de pétalas simples e ela vai apresentar essa aparência simples que são as pétalas reunidinhas, agrupadinhas como se fosse um cálice, e elas se abrem só na parte de cima. Elas se apresentam nesse formato aqui de umbela, né, que é um guarda-chuvinha de flores, um cachinho de flores. Já por outro lado, nós temos a calandiva, que também é dado nas mesmas circunstâncias, por causa da longevidade. Eu tenho uma aqui para mostrar também. Só muda de cor, mas se vocês olharem a aparência, elas são todas muito parecidas. Elas também vão se apresentar em cachinhos, tipo umbela. A diferença é a quantidade de pétalas. Se vocês olharem, a calandiva, ela apresenta muito mais pétalas. Ela vai apresentar aí um desdobramento de um número maior de pétalas, o que faz com que ela seja uma variante da nossa Kalanchoe. Mas hoje a conversa não é sobre a calandiva, a história da Kalanchoe. A primeira coisa que eu tenho para dizer é que essa planta, ela se enquadra na categoria de plantas chamadas de suculentas ou crassuláceas. A crassulácea seria uma planta que ela vai apresentar um metabolismo diferente das outras plantas. Literalmente, o jeito como ela faz fotossíntese é diferente das outras. O jeito como ela consegue glicose é diferente. Uma característica típica de todas essas plantas é a presença dessa folha mais gordinha, mais resistente, o que faz com que ela seja uma planta que precise se manter úmida, precise de uma fonte de água ali relativamente constante, mas ela não pode ser encharcada. Digamos que a gente está numa geração que é meio moda a gente ter suculentas, né? Suculentas são plantas que são conhecidas por serem fáceis de serem cuidadas, o que significa que no mundo moderno a gente tem essa correria toda, é sempre legal ter uma suculenta. Mas, como o nosso assunto é a Kalanchoe, alguns outros detalhes acompanham essa planta. Essa resistência ela não se manifesta só na seguinte característica das folhas, mas também no que diz respeito às flores. Se você cuida bem de uma plantinha como essa, as flores dela podem durar meses. Com relação às cores, a Kalanchoe e a calandiva, ela tem as mesmas variantes. Então ela pode ter na presença do branco, da vermelha, da roxa, da laranja, e as variedades são enormes. Algo interessante para dizer é que em outros países, como no caso dos Estados Unidos, nós vamos ter um nome diferente dependendo da cor que ela dá. E nessa versão vermelha, ela é conhecida como Cat Flaming, ou melhor, eu troquei, desculpa, Flaming Cat, que seria literalmente alguma Kátia pegando fogo. Porque não sei quem é a Kátia, eu não descobri. A minha pesquisa foi longa a respeito dessas plantas, mas eu não descobri quem era a Kátia. Essa planta, historicamente, ela é uma planta que gerou muita briga entre botânicos. Para vocês terem uma ideia, a primeira vez que foi vista essa planta foi nas Filipinas, ainda no século XVII, pela mão de um botânico muito importante chamado George Camelos, que ele, por fazer parte da ordem jesuíta, ele virou o Padre Camélios. O Padre Camélios, sim, que teve o nome usado como homenagem para aquela flor muito importante, conhecida como camélia. Padre Camélios, ele descreveu essa planta pela primeira vez que ele viu em um templo na Filipinas, um templo budista, e lá essa planta recebia o nome de Galanchois, que em chinês, sim, eu não falo chinês,
mas em chinês essa planta significaria a planta do templo. Muito tempo depois, um outro botânico foi ver novamente essa planta e foi fazer essa associação com essa que foi vista pelo padre Cameus em Madagascar. Na ilha de Madagascar, na África, no norte da ilha tem uma cadeia de montanhas e mais ou menos a uma altura de mais de 2 metros de altura a gente encontrou essas belezinhas existindo lá, com uma diversidade enorme de cores, de formatos e tudo mais. E lá ela foi descrita pelo biólogo francês, né, Perrier de Labatie, como sendo uma planta nova. Essa descrição foi então finalmente aceita cientificamente porque o de Labatie era um botânico bem conhecido. Ele era um botânico parente de um outro botânico de Labatie muito famoso. Por conta dessa fama deles, essa descrição foi passada adiante. Porém, quando esses textos chegou na Alemanha, descobriu que a descrição do de Labatie estava errada. A descrição não estava completa. Geralmente uma descrição botânica tem que vir acompanhada com noções de como são as flores, como são as sementes, como são os frutos. Nessa época, aí a gente já está falando em 1927 do de Labatie, essa descrição tinha que vir acompanhada de imagens. E não tinha imagens. Era só uma descrição por escrito e alguns rascunhos na forma de desenho. E foi aí que um outro botânico, um alemão, roubou a descrição e colocou como sendo dele. O Carl von Poenitz, ele era um botânico bem conhecido na Alemanha, ele fazia a descrição de um monte de plantas, ele fez fotografia, ele fez a descrição e resolveu mudar o nome da planta. Na verdade não foi uma mudança completa, ele só, digamos assim, deu o nome da espécie, que é Kalanchoe Blodsfeldiana, que é o nome dessa plantinha aqui. Esse Blodsfeldiana veio em homenagem a outro botânico. Sim, existia nessa época um rolê de um homenageia o outro, meio assim, tá confete, tá confete, eu acho você legal, tal, mas esse. E aí foi o que aconteceu. Um botânico na Alemanha, ele era conhecido por ser hibridizador, aliás, é associado ao Blodsfeld, que a gente pode falar da Calandiva, que é essa versão variante da Kalanchoe. Quando ele recebeu a homenagem para dar nome para a nossa amiguinha aqui, ele resolveu mexer na forma como essa planta se reproduzia. E mexer de que forma? Ele tentou artificialmente fazer a reprodução e a manipulação dessa planta. Nessa época não se tinha conhecimento de genética, mas a manipulação de grão de pólen e a forma como essa planta é polinizada pode criar variedades. E foi aí que surgiu as Calendivas. Realmente, o Poenitz, o alemão, acabou roubando do outro lado, Perrier de Labatie, o nome, a descrição e a fama com relação a essa planta. E é meio, digamos assim, uma vingança, porque o padre Cameus, que foi o mais antigo, lá do século XVII, fez uma descrição dessa planta, assim, que tipo, ela era usada e tal, mas não levou muito pro troço. Quem fez uma descrição ainda lá nas Filipinas foi um botânico francês também, que é o Michel Adanson, mas acabou que o de Labatie acabou tomando posse por conta de ser mais conhecido. O Adanson era conhecido também, mas a descrição também foi feita assim nas coxas, e no final das contas passou de botânico para botânico, para botânico, para botânico. Uma história interessante sobre o Poenitz foi a forma como ele morreu. O Poenitz morreu no ano de 1945, e para muitos é reconhecido como o ano do fim da Segunda Guerra Mundial, né, da última grande guerra. E o Poenitz morreu logo nos últimos dias, finalmente dessa guerra. Caiu na casa dele uma bomba que destruiu tudo, destruiu a estufa e atingiu ele. Ele acabou morrendo vítima dos destroços dessa ação de guerra, mas todas as ilustrações que ele tinha, as fotos que ele tinha, as descrições, a biblioteca do Poenitz conseguiu ser salva e hoje está em exposição no museu em Berlim. Entretanto, todas as espécies vivas, as amostras existentes na estufa dele, acabaram sendo destruídas nesse incêndio da explosão dessa bomba e não se tem mais histórias a respeito dela. Bom, ela é uma planta que apareceu ao longo da história em muitos lugares. Tem histórias, por exemplo, sobre o uso de extratos das flores da Kalanchoe até por índios na Bolívia. Isso é porque não se tem descrições. Pessoas levaram essas plantas por aí. A semente dela é profundamente leve, para vocês terem uma ideia, você precisa aí de 70, 80 mil sementes para completar 1 grama. E, mano,
O fato dela ter sido escrita por várias pessoas em vários lugares e cada um querer ser o dono da obra me faz lembrar de que existem por aí uma série de plantas que ainda estão aguardando essas descrições. Centenas de milhares de espécies ainda não foram descritas. Não foram descritas até hoje porque a gente ainda não desencadeou nenhum interesse nelas. No mundo atual, onde não basta você gerar uma flor bonita, você tem que ter uma substância que sirva para alguma coisa, muitas plantas que são mais discretas estão por aí, perdidas à mata, aguardando que um biólogo interessado ou um engenheiro florestal interessado venha, recolha a espécie, analise e diga para que ela serve. Enquanto a gente não sabe para que ela serve, eu fico aqui abraçado com as minhas plantinhas, feliz por completar mais um ano de vida. Elas não têm cheiro. Essa era mais uma história que eu tinha para contar. Espero que você tenha curtido. Curte, comente, compartilhe, espalhe essa semente e faça com que esse canal chegue a outras pessoas, chegue a outros biólogos e para que eu possa despertar em mais alguém essa vontade de ser botânico. Precisamos de mais gente, precisamos de mais parcerias e precisamos de gente interessada em ir para a mata para reconhecer novas espécies e talvez gerar novas brigas botânicas. Bom, é isso. Eu fico por aqui. Eu sou CG, eu sou biólogo, eu sou botânico e essa foi mais uma história que eu tinha para contar. Um beijo. Tchau.